Hoje nós vamos falar de um plot que é chamado plot de Bland-Altman, e geralmente nos estudos que utilizam regressão, seja ela simples ou múltipla, para explicar ou para predizer alguma variável, o Bland-Altman ele é usado para ver a concordância entre os valores medidos e os valores preditos, né, estimados, também chamados assim. Então, eu vou apresentar um artigo que fala sobre esse tema, e eles comparam o Bland-Altman com a correlação. E eles mostram a deficiência que a correlação tem para apontar a concordância, né, entre valores preditos e valores medidos. Então vamos lá. Esse artigo ele foi publicado na Lancet e ele tem um fator de impacto muito grande hoje em dia, que é de 45. Então é um dos fatores de impacto maiores do mundo, que giram em torno de 50. Então essa revista ela é muito famosa e muito antiga, e por isso tem, né, esse tamanho de fator de impacto. Os autores chamam Bland e Altman, né, o sobrenome deles, e esse plot ficou conhecido assim, como o plot de Bland e Altman, e eles servem para avaliar a concordância entre dois métodos de medida clínica. Vamos iniciar então a apresentação. Existem então medidas diretas, como a tomografia computadorizada, porém, muitas das medidas que têm um caráter mais direto, elas envolvem custos elevados, dificuldade, né, de posicionar o avaliado, como no exemplo da tomografia computadorizada. Ela exige que o avaliado fique lá muito tempo parado, né, que ele literalmente entre dentro do equipamento, e muitas pessoas ficam receosas, ficam com medo de fazer esse tipo de exame. Nós temos alguns riscos, como, por exemplo, a exposição à radiação, e outros problemas que exigem, né, que métodos indiretos sejam propostos para estimar esses métodos mais diretos, né? Só que a exigência é feita para que esses métodos indiretos sejam propostos e utilizados é que eles tenham uma concordância suficiente com aqueles métodos mais precisos e mais diretos. E aí, como testar, né, esse grau de concordância? Como ver se eles medem o mesmo, né, a mesma coisa? Até então, né, até esse artigo ser publicado, se desconhecia a estatística correta para isso. Há muitos estudos, ainda hoje, né, apesar desse artigo ser bem antigo, muito ainda é utilizada a correlação para falar de concordância, porém ela não é suficiente. Foi feita uma proposta por esses mesmos autores, né, Bland e Altman, que foi o primeiro artigo que falou sobre isso em outra revista, O Estatístico, né, traduzindo aí para o português. Porém, esse artigo, pelo que eu vi, ele não teve tanta repercussão como esse, que é um pouco mais novo, quando foi publicado na Lancet. E aí o objetivo desse estudo foi de descrever um novo método estatístico para a comunidade médica. E depois esse artigo, ele foi usado em várias áreas do conhecimento, né, da saúde, inclusive na nossa área. Quando falamos, né, de métodos diretos e indiretos, queremos comparar, né, a medida de massa muscular, a medida de gordura corporal. Então, tudo isso é possível de utilizar os plots de Bland e Altman para verificar a concordância. Então, o objetivo foi esse.
Eles utilizaram como exemplo uma medida de pico de fluxo expiratório, que eu acredito que é para ver a capacidade de inspiração e expiração pulmonar, né, de captação de oxigênio, etc. Mas, basicamente, existe um método chamado Wright e o mini Wright, que é um método de estimativa desse primeiro método. Então, nós temos aqui uma tabela que retrata para cada sujeito a medida com o Wright e o mini Wright. Essas duas medidas foram feitas na unidade litros por minuto. E reparem que nem sempre elas são próximas, né? Nem sempre elas são parecidas. E aí o Bland-Altman vai mostrar o quanto elas diferem e o quanto nós, pesquisadores ou utilizadores na prática clínica, podemos admitir como aceitável, né? Como limites de concordância aceitáveis. Se essas medidas fossem colocadas, né, num gráfico de dispersão dos dois métodos e traçar uma linha hipotética, né, de correlação perfeita, que seria igual a 1, nós veríamos que os pontos estariam muito próximos, né, dessa linha, o que indicaria uma ótima concordância. Porém, só pela correlação, só por essa dispersão entre as duas medidas, não é suficiente para ver a real concordância entre esses dois métodos, né, essas medidas desses dois métodos. Então, essa linha hipotética, ela retrata como se a medida ela fosse exatamente igual para os dois métodos. Então, aqui está uma linha hipotética de correlação perfeita, né, R e R quadrado igual a 1. Então, se todos esses pontos, né, se todas essas bolinhas da dispersão tivessem equivalência, né, fossem medidas iguais entre os dois métodos, essa bolinha estaria aqui próxima à linha. Olhando essa figura, parece, né, que a medida ela é muito boa, né? A do o mini Wright parece que ele mede bem parecido com o Wright comum. Então, nós vamos ver, aqui parece que está tudo bem, mas quando nós olhamos o Bland-Altman, nós vamos ver que muda um pouco essa ideia. Então, aqui dá para ter uma ideia visual, tá? Entre a concordância dessas medidas. E a correlação, né? Por que ela é um método inadequado para verificar a concordância? Então, se nós calculássemos o coeficiente de correlação de Pearson entre as duas medidas, nós teríamos um R igual a 0,94, ou seja, uma correlação muito alta entre as medidas desses dois métodos. Porém, a gente não pode afirmar a concordância somente a partir desse coeficiente de correlação. Então, o coeficiente de correlação, ele retrata somente a relação, somente a associação e não a concordância entre as medidas. A mudança de escala da medida não afeta o R. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido sobre isso. Vocês vão entender perfeitamente. Se nós abrirmos aqui um arquivo de Excel, e vamos supor que os dois métodos estão medindo a mesma variável, e um deles mediu 50 litros e o outro mediu 500 litros por minuto, um mediu 60, o outro mediu 600. Então, olha a diferença, né? Muito grande a diferença entre os dois métodos. E se nós continuarmos aqui, deixa eu ver se vai dar certo. As diferenças, elas se mantêm, né, são muito grandes, mas quando a gente pede, por exemplo, né, um gráfico de dispersão, e nós pedirmos aqui uma linha hipotética, né, da correlação,
nós vemos que o R quadrado ele se mantém igual a 1. Então, assim, apesar da variação entre as duas medidas ser igual, né, enquanto uma aumenta, a outra aumenta na mesma magnitude, mas mesmo assim elas são muito diferentes entre elas, mesmo assim o R quadrado, o coeficiente de correlação, ele permanece alto e o mesmo. Tá? Então é isso que a gente quis dizer aqui nesse item 2, né? Que a mudança da escala de medida não afeta o coeficiente de correlação. A gente percebeu naquele gráfico. O R para toda amostra é sempre maior do que se a gente subdividisse esse grupo em amostras menores, como, por exemplo, aqueles que têm o pico de fluxo expiratório maior do que 500 litros por minuto ou menor. Então, reparem que esses subgrupos têm um coeficiente de correlação menor comparado ao coeficiente de correlação de toda a amostra, né, que era de 0,94. Então, aqui a gente enxerga algumas limitações de utilizar o coeficiente de correlação para falar de concordância. Aqui é quarto fator, né, do porquê não utilizar a correlação para afirmar a concordância. A significância da relação quando os dois métodos medem a mesma variável é quase sempre que presente. Tá? Essa associação sempre vai existir, porque os dois estão medindo a mesma coisa, né, teoricamente. Porém, isso é irrelevante, né, para verificar a concordância entre eles. Não é porque dá uma associação significativa e grande que há concordância. E na prática, coeficientes de correlação altos não retratam uma boa concordância entre instrumentos, tá? Então, aqui os autores deram um exemplo, né, de dois métodos para medir semanas gestacionais. Isso tem a relação com quando será o parto, né, da futura criança. E eles descobriram uma alta correlação entre dois métodos, né, de 0,85. O primeiro método falava que a criança, que a mãe tinha 35 semanas, e o segundo método entre 34 e 39 semanas. Então, apesar de alto, né, a associação alta, eles divergiam muito da semana gestacional que realmente a mãe estava. E isso na prática é ruim, né? Porque o médico ele não tem a noção exata de quando a criança vai nascer. É utilizando esses métodos que não tem concordância. Então aí é importante testar realmente a concordância dos métodos. E para isso a gente usa o plot de Bland-Altman. O propósito, né, do Bland-Altman é estabelecer se os dois métodos podem ser utilizados na prática clínica. Então, aqui os autores falaram que esses métodos, né, para medir o pico de fluxo expiratório, podia ter no máximo uma diferença de 10 litros por minuto entre cada medida dos dois métodos. E para checar isso, é feita uma plotagem gráfica. No eixo X se coloca a média entre os dois métodos, então pega a medida de cada indivíduo e faz uma média das duas e plota lá no eixo X. E no eixo Y, para cada indivíduo se faz a diferença do método 1 menos o método 2 e o valor que deu plota no eixo Y. Então faz essa dispersão entre essas duas a média das medidas dos dois métodos no eixo X e a diferença no eixo Y. Isso aqui é mais ou menos o plot de Bland-Altman. Então aqui nós vemos a média, né, dos dois métodos e aqui a diferença de um para o outro. Então vamos pegar aqui esse sujeito aqui.
Então, a média das duas medidas, então vamos supor que uma deu 580 e o outro método deu 870. E aí eles fizeram a média entre essas duas medidas, 580 e 670. Então nós vemos que a média aqui foi de aproximadamente 650. Então essa foi a média. E qual que era a diferença, né, para esse sujeito? Então vamos supor que como eu disse, tinha dado 670 e o outro, vamos supor que deu 630. Então, a diferença entre as duas medidas foi de aproximadamente 40. Então, é assim que se plota para cada indivíduo aqui no Bland Altman. Certo, aqui a gente posicionou esse indivíduo e fez a mesma coisa para os outros, tá? Não se preocupem que eu vou mostrar programas que fazem isso automaticamente, a gente também pode fazer à mão, mas é muito mais prático fazer pelos programas que já tem isso pronto, tá? Aqui nós temos os limites de concordância para as diferenças, né, entre os dois métodos, que é estabelecido como dois desvios padrões para as diferenças. Isso que engloba, se nós pegarmos lá a curva de normalidade, engloba aí mais de 95% da amostra. Tá? Então, eles admitiram, no slide passado aqui, que essas diferenças máximas, né, dos limites de concordância, deviam ser 10 litros por minuto positivos ou 10 litros por minuto negativos, tá? E lembra que tinha uma correlação de 0,94. Mas olha quanto deu aqui na realidade a diferença, né? Os limites de concordância. Deu aproximadamente 80 litros por minuto, tanto positivo, tanto como negativo. Então, esses dois métodos não têm uma boa concordância. Tá? Apesar do viés deles ser zero, né, se nós fizermos uma média dessas diferenças para todos os sujeitos ser zero, os limites de concordância são muito altos. Tá? Então, quando o método erra, ele erra muito, tá? Seja positivo ou seja negativo. Então, ele erra tanto para mais como para menos. Então, concluindo, né, esses dois métodos não se substituem na prática. Oi, pode falar. Pode fazer perguntas aí? Sim, pode me interromper assim que quiserem. Tá. Bom, pode voltar no slide anterior, por favor? Aí, eles colocaram como uma diferença máxima de 10 litros por minuto. Era o que Isso eles queriam. isso é depender do teste que eles estão utilizando e da significância daquilo que representa 10 litros por minuto para eles, né, na prática. Aham. Nós, normalmente, nos nossos artigos, a gente acaba não determinando um valor máximo ali para uma determinada variável que nós estamos buscando propor um modelo, né, de estimativa. Sim. E aí, como que você acaba fazendo, né, para decidir aí esse limite de concordância? Eu tentaria me embasar na literatura, a ver o quanto é admitido como erro aceitável, a depender da variável. Uhum. Então, por exemplo, se a gente está falando lá do índice de massa muscular, né, para sarcopenia, vamos supor, ele não pode errar mais do que 0,2 quilogramas, né, por metro ao quadrado, porque senão imagina, né, se o sujeito está ali próximo do ponto de corte para determinar a massa muscular. Se o método erra demais, esse sujeito pode ficar dentro ou fora da categoria de classificação devido a essa variação. Então, depende do que você quer, né? Do que você busca como
situação. Se é a sarcopenia, claro que o ideal é errar o mínimo possível, né? Mas estabelecer com base na prática clínica. Quando a literatura não traz esse valor também, André, valor aceitável de erro, normalmente existem já limites de erro, erro estimado, erro padrão da estimativa, todos esses artigos que trazem a questão do erro, você já tem uma ideia da tolerância de erro permitido na variável de interesse, a variável estudada. Quando você não tem esse embasamento, é isso que o Pedro falou, você vê na questão qual é o impacto disso na tua prática clínica, né? Você vai no supermercado, você vai, vou medir nessa balança ou na outra balança? Quer dizer, você compara os metros, essa aqui está roubando 1 quilo, eu vou comprar 1 quilo de ouro, e ela vai marcar 1 quilo a mais, isso aí vai dar uma diferença, o significado disso é muito alto, é inaceitável, né? E quando a gente utiliza, geralmente, esse método Bland-Altman, por exemplo, nesses pacotes, o próprio programa já estabelece uma escala. A escala, né, até às vezes a gente fala assim, olha, vamos aumentar essa escala, ou diminuir essa escala para melhorar. E às vezes você modifica completamente a configuração do desenho dessas relações, né? Claro, ele sempre vai mostrar uma relação proporcional, a distância é sempre mais ou menos essa daí. Agora, realmente, é isso que o Pedro está dizendo. Quanto representa essa escala que ele colocou, ou quanto você vai ajustar essa escala para demonstrar, ou como que você vai interpretar, vai depender da variável que está sendo estudada. Normalmente é uma variável que você está acostumada. Então, você já tem ideia do comportamento de variação aceitável dela, né? Então, aí, dependendo da medida, da variável, né, a gente pode encontrar na literatura o quanto que é aceitável ela variar e estabelece isso como um limite para concordância ali no Bland-Altman, para falar se os métodos eles vão apresentar concordância ou não. Então, ou você deixa para o próprio leitor julgar isso, né? Você está propondo um método novo, aí você compara com o método de referência. Olha, o nosso método concordou em tanto, houve concordância de tanto, e dá esse valor para o leitor, e deixa ele julgar se vale a pena. Olha, eu tenho um método muito mais preciso, mas o custo dele é muito elevado. Eu posso usar um método que é muito mais barato, tudo bem, ele tem uma concordância com o outro de X, né? Ele tem um erro, que o legal desse método é que ele dá esse erro no desvio padrão positivo e negativo, então você já tem uma ideia muito clara do erro. E, por exemplo, nesse caso é a hora que a gente olha para as bolinhas, a gente vê que ele erra mais para cima do que para baixo, porque tem só uma bolinha lá muito longe, as outras estão todas muito próximas do valor da média. Enquanto que do lado de cima, você tem maior dispersão. Você tem umas 3, 4 bolinhas que estão mais distantes da linha. Então, já dá até para ter esse tipo de ideia, de para que lado ele tende a errar mais, não é? E aí você decide se você aceita esse erro de 0,8 litros ou não. Ou de 80 litros, no caso aí, né? entendi. Minha outra pergunta é em relação a essa média, que é a linha zero que está marcada aí. Essa média, ela é calculada, né? Claro que o software ele vai fazer isso, mas então é a média de toda esse erro de cada indivíduo. Isso, é a média das diferenças. Então você vai somar todas as diferenças para cada bolinha é um indivíduo, certo? Então você vai pegar aqui menos 80, que foi a diferença que deu, né, entre o método 1 e o método 2 para esse indivíduo. Esse daqui que deu menos 5, mais 5, vamos supor. Né, um método menos outro deu mais 5. Aí você soma com esse que deu mais 80. Então 85 menos 80, 5 positivo, né? E assim por diante, depois faz a média pelo N total. Aí essa média das diferenças vai estar sempre representada aqui nessa linha.
O programa vai dar esse número já. Mas é nada mais do que isso, somar todos os valores do eixo Y e dividir pelo N total. Opa! Uhum. Então, É aí a isso, é linha bem ela já vai estar simples. sendo representada aí nessa média das diferenças. Sim. E aí depois, como o professor disse, o professor Dalmo disse, nós podemos saber se o modelo ele erra mais quando os valores são maiores, estão mais próximos aqui do 800, ou ele erra mais quando os valores são mais baixos, né, próximo aqui do 200. Pelo visual, a gente tem uma noção que sim, né, que o erro ele é maior para os valores aqui próximos aqui, vamos falar de 400, parece que ele erra mais, né? E aí depois eu vou ensinar vocês como ver se isso é real, né? Se essa tendência ela é confirmada ou não. Aí tem como a gente ver isso também, tá? Então nós vamos ver tudo isso. Tá certo. Obrigado. De nada. Aí podem parar, tá? Quando quiserem. Então, voltamos aqui no gráfico das dispersões. Será que a gente conseguiria ver todos esses erros que o Bland-Altman mostrou olhando só essa dispersão? Então, se a gente olha essa dispersão, acha que está tudo lindo, né? Que está perfeito o modelo ou o segundo método que você está comparando com o principal. Parece que está ótimo. Mas aí, quando nós vamos para o Bland-Altman, nós percebemos que não é bem assim. E por isso, muitos revisores pedem, né, o plot de Bland-Altman para saber realmente o que está acontecendo, né? Realmente como que o seu modelo ou sua proposta, né, de equação ou de regressão se comporta. Ele mostra o raio-x dos seus resultados, né? Não tem como fugir aqui. Se o modelo está bom, os limites vão ser pequenos, né, de concordância vão ser pequenos e sem tendência de erro. Agora, se o modelo é ruim, ele mostra na hora, né, limites de concordância grandes, bolinhas espalhadas e com tendenciosidade dos dados. Isso fica muito claro quando nós analisamos os dados a partir do plot de Bland-Altman. E aí, como eu expliquei para vocês, o cálculo para verificar os cálculos, né, para verificar a falta de concordância é o viés, que é a diferença das média das diferenças, e o desvio padrão das diferenças, que são os limites de concordância, né, positivos e negativos. Então aqui eu trouxe um exemplo um exemplo de cálculo, né, para aquela primeira tabela. Então, nós temos aqui todas as diferenças. Depois temos aqui a média das diferenças, que é 2,1. Depois temos o desvio padrão das diferenças, que é 38,8. E aí, multiplicando o desvio padrão das diferenças pela média das diferenças, nós temos os limites de concordância. Então, quem quiser fazer isso pelo Excel, é possível fazer calculando esses limites. Aqui eles só erraram, faltou pôr um positivo aqui, tá? Esse sinal do desvio padrão do limite de concordância positivo era para ser positivo aqui em vez de negativo. Então esses números vieram do artigo, tá? E aqui também é positivo, né? É o limite de concordância positivo. Então nós temos aqui eu fiz um vídeo na época que eu estava aprendendo a mexer com o plot de Bland-Altman, e o professor Dalmo, inclusive no encontro do GPAT, ele mostrou como calcular no Excel, como plotar esse gráfico no Excel, e aí tem o vídeo lá para quem se interessar. Mas já adianto para vocês que os softwares, né, o igual Medcalc, ele já calcula de um modo muito mais fácil e mais fácil de editar também o gráfico, tá? Eu vou mostrar isso.
Então, esses valores calculados, né, dos limites de concordância que os autores obtiveram com esses dois métodos para o pico de fluxo expiratório foram inaceitáveis, uma vez que eles esperavam limites máximos de 10 litros por minuto. Essas discrepâncias, né, entre os dois métodos podem ser por vários motivos, né, inclusive um pequeno tamanho da amostra, que não pode representar muito bem a relação entre os dois métodos, né? Nós temos poucos casos para cada tamanho ali de pico de fluxo expiratório. Podemos ter um intervalo muito amplo ou grande variação das diferenças. Isso pode levar, né, a um grau de concordância não aceitável. Então, aqui há um exemplo de boa concordância. Esse método aqui era uma equação desenvolvida para estimar o tecido mole magro apendicular, dado pela DEXA. Então, nós temos aqui as medidas da DEXA e estimadas por antropometria. Nós vemos que os limites de concordância são pequenos, né, de apenas 1,7 quilos de diferença entre a medida da DEXA e a medida estimada. Temos poucos casos aqui fora dos limites, né, de concordância. A maioria dos sujeitos está dentro dos dois limites. E a linha que representa a tendenciosidade aqui do modelo encontra-se quase que reta, né? Nós não temos uma tendência de errar mais à medida que os valores são maiores ou menores. Nós vamos ver como plotar essa linha aqui de tendência. E também a diferença média foi zero, que mostra que o erro ele não muda se os valores são pequenos ou são maiores. Tá? Ô Pedro, só para ficar bem claro assim para mim. Então aqui você tem esses limites de concordância, que são essas duas linhas, né, uma superior e uma inferior. E aí temos alguns sujeitos que estão fora, né? Sim. Esse. Por que no cálculo essa linha, então, ela não está abrangendo todos esses sujeitos? É porque a maioria se encontra aqui dentro e apenas alguns estão fora. Eles superaram os dois desvios padrões. Possivelmente eles são outliers. Entendi. Eles não representam realmente aquilo que é. Eles... você vê, olha, que o sujeito mais distante aqui da linha de viés, ele tem um dos valores mais baixos aqui de tecido mole magro apendicular. Uhum. Então, possivelmente, ele era um outlier. Né? Isso fez com que o modelo errasse bastante para ele, mas porque ele está no extremo, né, de valores. Essas linhas também, André, você pode pensar na curva de distribuição. Veja que 1,96 é o tamanho de um desvio padrão. Uhum. Né? Aí a gente vai ter o segundo e o terceiro, quer dizer, ainda assim, 65, quer dizer, pelo menos 60 e tantos % da amostra estaria aí dentro. Porque é dentro de um desvio, dentro daquela... Se a gente fizer uma alusão ao desvio padrão. Porque pensa que 1,96 é um desvio positivo e menos 1,96 é um desvio negativo. Estaria dentro de dois desvios, né? Pegando um negativo e um positivo. Sim, se fosse fazer, mas assim, não é correto. É só para ter uma ideia da distribuição, o que Então, assim, essa linha o bordo, o linear superior e o inferior, ele não tem a obrigação de envolver todo mundo dentro, porque tem gente que vai estar muito fora da média. E aí são esses outliers aí. Percebam que aqui no meio, né, na média, quase não tem nenhum caso fora aqui, né, dos limites. Isso acontece mais para os extremos mesmo, ó. Mais para os valores muito maiores ou muito menores.
Não lembro de ter identificado ou não outliers nesses estudos, mas possivelmente são eles. Esses dados aqui são bem antigos. Uhum. Ô, Pedro, Oi? Obrigado. não é comum quando a gente tem uma amostra maior ter mais pontinhos acima dos desvios padrões? Faz sentido que eu... É comum, porque você vai ter mais casos, né? Mais casos de valores extremos. Então é comum que eles fiquem fora mesmo. Tá. Né? Esses indivíduos que têm os valores muito altos ou muito pequenos têm maior probabilidade de estar fora dos desvios padrões, né? Dos 2 desvios. Tá certinho o seu raciocínio. Aqui é um outro exemplo. Se eu não me engano, é dos dados da ANA aqui, que a gente estava comparando o gasto energético de repouso medido pela calorimetria indireta, né, que é o padrão de referência aqui, com a equação antropométrica do Harris-Benedict. Então, olha aqui outro caso, né, se podemos chamar assim, de discordância entre as medidas. Então, nós vemos aqui a diferença média, a média das diferenças é de quase 270 calorias negativas. Então, há uma diferença média negativa. Os limites de concordância são bastante diferentes. Né? O negativo ele é menos 661 calorias. Então, para alguns indivíduos, o modelo erra quase 670 calorias a menos, e para outros ele dá uma superestimativa de quase 130 calorias. E esses erros, né, eles acontecem, eles são maiores à medida que os valores são maiores também. Então, você percebe claramente que essa linha de tendência, né, que representa todos os sujeitos. Então, à medida que os valores são maiores, as bolinhas se afastam mais da diferença média entre os métodos. Então, reparem que realmente, tendo uma ideia visual aqui, as bolinhas vão se dispersando mais aqui para baixo, à medida que os valores de gasto calórico aqui, de gasto energético de repouso, são maiores. Então, percebam essa tendência, né? Para confirmar isso, a gente tem que fazer correlação entre os dois eixos, tá? O eixo Y e o eixo X. A gente descobre a correlação aqui, né? E descobre se tem essa heterocedasticidade mesmo dos dados. Aí é só plotar, colocar o R aqui, da correlação. Dá para perceber, Pedro, que realmente, né, nessa linha de tendência, como vai afastando, os valores aqui do eixo X vão aumentando, os sujeitos eles vão se dispersando mais. E quando a gente olha acima dessa linha azul, que aí nós temos que os sujeitos eles vão se dispersando mais aqui para o lado esquerdo, né, superior. Isso. Então, assim, a menos de 2... É bem esse ponto mesmo, ó, tá vendo? Menos de 2.000 calorias. Uhum. Se você olhar aqui, menos de 2.000 calorias, quase não tem erros negativos. Os erros, eles passam a ser mais positivos. Ou seja, para aqueles sujeitos que gastam menos de 2.000 calorias, o modelo vai superestimar o gasto deles. Agora, quando passa de 2.000 calorias, o modelo passa a subestimar o gasto calórico deles, né? Tendo como base a calorimetria indireta, que é a nossa referência aqui. Então, é bem isso mesmo. Se você olhar abaixo de 2.000, ele superestima e acima ele subestima. No geral, o que dá a ideia? Que ele subestima, tá? Se nós analisarmos todas as diferenças, né, fizermos a média aqui das diferenças, no geral ele subestima 267 calorias. Mas se nós olharmos aqui a fundo os dados e analisarmos, né,
em que ponto há essa superestimativa e que ponto há essa subestimativa, nós vemos que é por volta ali das 2.000 calorias. Então, esse número passa uma ideia geral, tá? Mas o comportamento em si a gente vê só no visual mesmo, né? Como eu disse aqui o ponto aqui das 2.000, que é geralmente o ponto que a linha de tendência toca aqui, na linha das diferenças, na média das diferenças. Então sempre vai, quando o modelo tende, né, a ter essa tendenciosidade, sempre vai acontecer isso. A não ser que toda a linha de tendência esteja abaixo da média das diferenças, que aí o modelo ele vai só subestimar, por exemplo, né? Se essa linha ela tivesse aqui, olha, o modelo ia subestimar para todo mundo. Entendi. Né? Agora, a linha podia estar assim também, ou tá só aqui, né? Só superestimando. Aí vai depender do caso, né? De cada caso. A gente vai notar de tudo quanto é coisa possível quando a gente analisa o plot de Bland e Altman. Aí basta saber fazer essas interpretações. Mas é bem interessante, ele é o raio-x mesmo, né, da comparação. Pedro, obrigado. Oi? Só mais uma pergunta. Pode falar. Por exemplo, nessa tendência aí, eu não sei se faz sentido, mas faria sentido fazer um expoente alométrico para corrigir isso, tentar deixar essa linha de tendência mais reta? Faz sentido? Talvez sim. Se a relação entre as duas variáveis, vamos supor, se a relação aqui para o Harris-Benedict, né, que são as variáveis antropométricas, elas têm uma relação não linear com o gasto energético total, talvez se você considerar a alometria nesse caso, melhore a estimativa do gasto energético total. E aí nós teríamos menos diferenças entre as estimativas e o que foi medido, né, entre o predito e o medido. Aí talvez poderia melhorar. Tá certo, legal. Ô Pedro, e essa análise dessa linha de tendência aí, ela é só visual ou o valor de R influencia alguma coisa? Para a gente afirmar que existe essa tendenciosidade aqui, que ela é significativa, nós temos que fazer a correlação entre a diferença e a média das medidas. Tá? Eu vou mostrar isso melhor, assim, calculando mesmo. Nós vamos ver como faz. Então, nós também podemos utilizar o Bland-Altman para ver a confiabilidade de um instrumento só. Então, se nós repetirmos a medida dele mesmo, né, por exemplo, um compasso de dobras cutâneas, nós podemos fazer uma medida em um momento e depois de X dias ou X horas repetir a medida, para saber se existe confiabilidade tanto do sujeito, né, que está medindo, como do instrumento. Um teste puro, né, de confiabilidade do instrumento. Por exemplo, fazer 2 análises da DEXA. Faz uma em um dia e depois de X horas repete a medida. Então a gente sabe se a DEXA tem confiabilidade ou não. E isso dá para fazer plotar no Bland-Altman e ver a confiabilidade. A variação dessas medidas repetidas em um mesmo sujeito, claro, vai limitar o grau de concordância, né? Que o Bland-Altman vai mostrar essa falta de concordância entre a medida 1 e a medida 2. Mesmo que um dos instrumentos ou um dos avaliadores seja bom, né? Seja acurado. E se o outro não for, ou se o outro instrumento também não tiver acurácia, vai dar uma baixa concordância. Aqui é só o exemplo que eles trouxeram. Deixa eu ver aqui. A mesma medida que eu falei para vocês, daquele método, né, de estimativa, o mini-right do pico de fluxo expiratório. Então, no momento 1 e no momento 2. Aí eles plotaram, né, essas diferenças
e viram que ele, até que, considerando os 10 litros por minuto, ele até que é preciso, né? Só um caso aqui parece que saiu dessa margem aceitável aqui. Então, ele, apesar de ser preciso, ele erra em comparação com o outro método. Então, apesar dele ter medidas confiáveis, né, ele repete bem as medidas, mas ele não é preciso, né, ele não acerta o alvo. Eles, pegando aqueles tabuleiros, né, de jogar os dardos, ele sempre é preciso na medida, mas ele está sempre lá no 20, né? Nunca está lá no 0 quando a gente compara com o método de referência. Então, só para dar esse exemplo. Então, na discussão eles falam, né, o porquê que questionam por que o coeficiente de correlação ainda é usado para ver a concordância dos instrumentos. Eles falam que em livros de estatística, eles falam muito sobre isso, né? Na época falavam, né, sobre usar o coeficiente de correlação para ver concordância. Muitos pesquisadores reproduzem aquilo que já foi publicado ou que ainda é publicado, e que os pareceristas, né, das revistas exigem o R mesmo quando não necessário. Então, acredito que esse panorama venha mudando, né, até porque esse artigo é bastante antigo, de antes da década de 90, então tudo isso eu acredito que tenha melhorado. Se não, nós podemos ajudar nessa melhora, né, da nossa área. Agora eu vou, antes de passar esse exercício, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá, de como rodar esse plot de Bland-Altman no MedCalc. Deixa eu abrir aqui os dados. O MedCalc ele consegue ler os arquivos do SPSS, tá? Então, deixa eu só abrir aqui, ele está um pouco lento. Então, não precisa passar os dados que estão no SPSS para Excel, tá? Ele consegue ler. Então, vou mostrar aqui. Então, vou pedir para ele abrir os dados. E aqui, como padrão, ele vai estar para abrir só arquivos do MedCalc. Aí é só mudar aqui para o SPSS. Então, tá aqui, ó, dados para o Bland-Altman, eu já tinha deixado separado. Vou colocar que eu quero abrir todos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar a concordância entre dois adipômetros, o Lange e o Sunny. Tá? Então, nós vamos testar a concordância da medida dos dois adipômetros, supondo que foi o mesmo avaliador que fez essa medida. Tá? Então, eu venho aqui em estatísticas, venho aqui em comparação de métodos e avaliação, e venho aqui em Bland-Altman plot. Aqui no primeiro método, você coloca sempre o usado. Você coloca no primeiro método sempre a estimativa, tá? Sempre a predição. No caso aqui, como são dois adipômetros, não faz tanta diferença, mas eu vou usar o Lange, o adipômetro Lange, como referência. Então, aqui no primeiro, eu vou colocar o Sunny como primeiro, tá? Então, vamos ver aqui a dobra cutânea abdominal horizontal. Primeiro pelo Sunny e depois pelo Lange. Então, abdominal horizontal pelo Lange. Tá? Aqui a gente tem algumas opções.
Eu acho interessante posicionar aqui a linha da média das diferenças no zero, só para a gente ter uma ideia visual. A gente pode plotar as diferenças como porcentagem, depois eu vou mostrar isso, que pode ser interessante, aqui nesse caso de dobras cutâneas. Vou pedir para ele desenhar ou plotar a linha das diferenças, a dispersão, né, da linha das diferenças, que é aquela usada para a gente ver se tem tendenciosidade ou não, e vou pedir para ele rodar o gráfico. Aqui nós podemos escolher, se nós queremos no eixo X, a média das duas medidas, que é o mais usado, tá? Ou se é só pelo primeiro método. Tem autores que preferem mostrar no eixo X, em vez da média dos dois métodos, só a do primeiro método, que é o de referência, tá? Ou só a do segundo método, né? Que, como eu expliquei para vocês, é melhor deixar a referência no segundo método. Então, põe só o segundo método. Mas o mais usual na literatura é deixar a média de ambas. E aqui vou pedir para ele rodar. Então, vamos ver aqui se tem a tendenciosidade, como que estão essas medidas. Então, reparem aqui que existe uma tendência a subestimar 1,6 milímetros da dobra cutânea abdominal utilizando o compasso Sane. Tá? Então, ele subestima 1,6 milímetros da medida do compasso Lange. Tá? Os limites de concordância são maiores aqui, aqui o limite de concordância inferior ele é maior do que o superior. E aí a linha aqui de diferenças, a média das diferenças está aqui no zero, né, como eu pedi, posicionada. A das diferenças real está aqui, que é menos 1,6 milímetros. E aqui a dispersão e a linha de tendência dessa dispersão. Como nós podemos saber se essa linha ela é significativa ou não? Como nós podemos afirmar se esse modelo tem maior tendenciosidade ao erro a partir dessa linha? Como nós podemos identificar se existe heterocedasticidade dos dados ou não com essa linha? Então, nós vemos aqui nos dados e a gente calcula a correlação entre os eixos aqui do gráfico, tá? Então, vou achar aqui essas medidas. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. É que ele não está... Ele é um pouco diferente aqui do Excel. Eu vou abrir esses mesmos dados no SPSS, que eu tenho mais facilidade de mexer por lá. Então, enquanto ele abre aqui, vamos esperar que ele demore um pouquinho para abrir. Deixa eu voltar aqui no plot. Ô Pedro, aí no plot aí que você gerou pelo Medcalc, aí, você não consegue modificar aí essas legendas, né? Aí você transporta... Vou mostrar isso. Tá. Então, por exemplo, enquanto o SPSS abre, eu vou mostrando isso. Não gostei da forma que está aqui as legendas, né, desse eixo, por exemplo. Quero colocar em português. Tudo bem, você pode vir aqui. Vir aqui no Medcalc, dá 2 cliques aqui na legenda. Ele já abre aqui, você pode pôr um título, colocar um título para essa figura, que não é necessário. Aqui no eixo horizontal é o eixo da média. Então, média entre a dobra cutânea
abdominal, horizontal. E aí podemos pôr Sunny e Lange. E aqui a gente coloca Sunny. Então, diferença aqui, né? Sunny menos o Lange. É só clicar em OK, ele já vai mudar aqui. Então, ele já mudou aqui. Ah, eu acho que tá muito grande aqui, né? Esse limite inferior. Dá para mudar também. Ah, vamos colocar aqui 17 no limite inferior. Quero pôr 17 nos dois. 17 menos 17 para ficar igual. Então, ok. Aqui ele já mudou para 18 porque eu incremento aqui a parte do menos 2. Então, por isso que ele colocou 18 e não mais 17. Tá? Se nós mudarmos o incremento, vamos deixar os dois números par e deixar o incremento com 2. Então, ele deixa ambos com os valores que você escolheu. Ah, aqui esse eixo eu acho que não precisa desse detalhamento aqui de incremento. Acho que 25 tá bom. Deixa eu ver aqui. Não, 40, né? Não tem mais casos aqui após o 40. Vou deixar 40 e incremento 20. Não mudou. Deixa eu ver. Vamos pôr 45. Margarida que dá para pôr, né? Pronto. Então você faz. Ah, quero mudar a cor dessa bolinha aqui. Quero deixar elas pretas. Opa. Preta e cheia. A cor do interior. Ah, pronto. Quero deixar essa linha aqui preta. Então, clico aqui com o direito. Deixa ela preta. Ah, essa linha aqui também quero preta. Ok. Ah, essa linha aqui eu não gostei. Rosa. Quero deixar ela cinza. Pronto. Então, você formata da forma que você quer. Eu tô achando essa bolinha muito grande. Acho que 6 tá bom. Nem diminuiu, deixa eu ver. Acho que é muito pouco. Vamos ver até quando pode ir. Pronto, 6. Então diminuiu bem as bolinhas. Então dá para editar o gráfico todo aqui dessas formas. Você clica em cima, tá vendo que essa linha aqui ainda está colorida? Quero deixar preto também. Então ficou tudo preto. E aí você edita. Só não dá para editar aqui a questão do min. Se eu não me engano, se você mudar o idioma aqui, ele muda isso. Deixa eu ver aqui. Tem algum lugar aqui que ele permite você mudar essa questão. Deixa eu ver onde era. Mudar o que? Você fala a palavra? O idioma, se você colocar ele para o português, ele já coloca média ali. E em vez de colocar ponto entre as unidades, ele já coloca a vírgula. Uhum. Deixa eu ver. Eu lembro que era em algum lugar aqui. Tem como mudar a fonte também? Acredito que sim. Aqui, ó. A fonte é fácil, é só vir aqui. Então eu quero colocar calibre. Então ele já mudou tudo, tá vendo?
Pedro, posso fazer uma pergunta? Claro. Peraí, ó. Vamos supor que aí, nesse exemplo aí, fosse um método de referência e uma estimativa. Aham. Se a estimativa tende a errar menos 1,6, se no final da equação da estimativa eu somar mais 1,6, deixaria ela mais precisa ou não? Deu para entender? Sim, eu entendi. Você vai mudar a diferença média. Você vai pôr ela para zero. Mas isso no erro geral, tá? Mas caso a caso, isso não ia ajudar na precisão do modelo. Você só ia mudar a, como falar, jogar essa posição aqui para cima. Para alguns casos ia ajudar, mas para outros não. Então, assim, não faz diferença. Ah, tá. Para Entendi. você encontrar isso, Márcio, você faz uma regressão e calcula um fator de correção. Aí, do método 1 para o método 2, se você corrigir por uma variável tal ou por alguma coisa, mas aí vai depender número de variáveis envolvidas, quem influencia mais, quem influencia menos. Às vezes você vai criar uma equação de correção para poder usar um outro método que também usa uma equação. Então é mais fácil, às vezes, propor um modelo novo. E assim, essa equação que você criou já é a melhor das possibilidades, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma regressão. Aquela reta, né? Aquela equação da reta que você propôs, já é a ideal, a que mais passa próximo possível de todos os pontos possíveis. Então, assim, se você mexer nela, você vai estar piorando ela. Tá? Basicamente é isso. A não ser que você mude a modelagem, né? Como a gente estava falando. Se você vai para um modelo não linear, aí é outra história. Né? Se os dados realmente se comportam de forma não linear, aí você muda, aí você melhora. Pedro, Oi? o Bland Altman, ele dá um valor de R também, mas que não é associação? Ô, Tiago, eu já vi em algum artigo falando de um número geral, assim, para você falar se a concordância tá boa ou não. Eu vou buscar esse artigo e eu te mostro. Ok, Que aí obrigado. eles propunham referências para falar a concordância tá boa ou não tá boa. Mas não é muito usual isso não, pelo que eu me lembre. Porque Eu acho, realmente isso vai depender da variável que você está analisando, né? aham, eu acho que sim. Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui. Formatar, não. Ferramentas. Ah, aqui, opções. Acho que é aqui. Então, você vem em língua. A interface do usuário, português, e o output, né, que é os resultados em português. Vamos ver, eu acho que a gente tem que gerar de novo esse gráfico aqui para ele fazer isso. Então, se nós viermos aqui, deixa eu só ver como eu volto aqui. Ah, acho que é aqui. Os dados. Ah, acho que é aqui. Ah, o gráfico aqui, certo. Ele já apareceu em português. Ah, então tinha que fechar e abrir a janela. Então repare que ele já mudou aqui. Só que ele não acerta completamente, não. Não. Não pôs desvio padrão, não mudou aqui vírgula, ponto por vírgula. Ó, se você vier aqui abrir diálogo novamente, você volta aqui igualzinho estava para você gerar de novo. Então, quando você precisa repetir várias análises mudando uma só variável aqui, por exemplo,
é muito bom esse recurso, porque você não precisa ficar completando de novo tudo que você quer analisar aqui. Então, eu ia fazer isso para gerar ele de novo. Por curiosidade, por que você adota o primeiro como não sendo o A de referência? Porque essa diferença que dá aqui, você sabe que a estimativa está dando uma diferença média de 1,6 com relação à referência. Entendi. Então, assim, você sempre consegue falar isso com relação ao padrão, né? Ao que você acha que é o correto. Entendi. Por isso que você coloca como método 1 sendo método de estimativa. Aham. Tá. Aí você consegue fazer. Isso foi até uma coisa que a Analisa, quando veio no Brasil, eu perguntei para ela, professora, qual que é melhor, né, no Blend Altman? A gente pôr primeiro a referência ou a estimativa? Aí ela explicou, ela falou, ó, põe sempre a referência por último, que todas as informações que vão sair aqui no gráfico é com relação a ela. E aí fica mais fácil de enxergar, né, essas diferenças. Entendi. Então eu repeti aqui, mas eu vou fechar a análise, tá? Ok, então a gente ia lá ver no SPSS aquela questão. Ô, Pedro, Pode falar. deixa eu insistir de novo na minha pergunta. Sim, É o seguinte, quando eu fiquei lá de suplente na dissertação da Fran, né? E aí ela certo. apresenta os Bland Altmans dela, lá na figura 6, se a gente for ver, ela coloca lá um valor de R alto, 0,97, por exemplo, e um P menor que 0,01. Mas a reta ela está bem inclinada, você está vendo que está tendo uma tendência aí para erro. Isso que eu acho que eu não me expressei bem, que eu te perguntei. Tá. Então é justamente aquilo que a gente estava discutindo, né? De usar a correlação para avaliar a concordância. Os dois métodos estão voltados para medir a mesma coisa, que no caso dela era gordura, a massa gorda e massa isenta de gordura. Então, os dois estavam tentando medir massa gorda. Claro que a correlação vai ser alta. Né? Os dois Entendi. estão medindo a mesma coisa. Então, ali naquela figura, ela está mostrando primeiro a associação, a correlação, e mesmo que ela esteja no Bland Altman ali, você já vê que ela está enviesado, né? Está dando erro Sim. pela inclinação. Agora, tem que ver se essa correlação é dessa linha aqui, de dispersão, que é a que eu vou mostrar agora, ou se é a correlação entre os métodos mesmo. Ok. Porque se for essa aqui da dispersão, das diferenças, nosso modelo é péssimo. Tipo, Aí vai lá para baixo, né? certeza que ele erra quando aumenta, né? Quase perfeito isso, a estimar. Quase que o erro é certo, né? É esperado. Certo. Obrigado. Nada. Então nós vamos ver agora como calcular a correlação dos eixos aqui do Bland-Altman para saber se tem heterocedaticidade dos dados ou não. Para saber se essa inclinação aqui dessa linha de tendência da dispersão é significativa ou não. Então, nós vamos aqui no SPSS, eu vou achar as variáveis. Então, achei aqui. Então, primeiro abdominal do Sunny. Então, vou copiar aqui. Eu não vou fazer as variáveis aqui. Eu poderia vir aqui e computar, né, a diferença de uma variável e de outra, mas eu vou fazer no Excel que eu acho que fica mais fácil de entender. Então vamos aqui no Excel. Então vou colar aqui essa variável. Então essa primeira variável, a dobra cutânea abdominal, é a horizontal, né, que nós estamos falando. Do Sunny.
E aí eu vou copiar o nome dela. Agora nós vamos copiar a dobra cutânea abdominal horizontal do compasso Lange. Abdominal horizontal Lange. Então, copiamos aqui. Ok, então nós temos as duas variáveis. Aí a primeira coisa é calcular o eixo X do Bland-Altman, que é a média das duas medidas. E depois o eixo Y, que é a diferença. Então a média é só colocar aqui o meu está em inglês, então é average, que é a média. Então seleciono as duas. Ok, aí dou 2 cliques aqui para calcular para os outros. E a diferença é só uma menos a outra. Só calcular. Agora nós temos já as diferenças. E é só ver a correlação entre essas duas. Se a gente pedir para plotar, quer ver a dispersão dessas duas? É praticamente o Bland-Altman isso daqui. Tá vendo? Se a gente comparar com o Bland-Altman é muito parecido. Eu coloquei só para vocês entenderem a origem do gráfico. Agora a gente leva esses valores lá para o SPSS para calcular a correlação entre eles. Então vou aqui, lá na última variável, vou colar. Então a primeira variável era a média. Vou pôr aqui para não ficar, a gente não se perder. Na horizontal e o Lange. O outro é a mesma coisa, mas é a diferença. Certo? Aí a gente só faz a correlação entre as duas. Então percebam, olha, que a correlação ela foi significativa, ela foi menor, o P, né, da correlação foi menor que 0,05. Foi uma correlação fraca, né, baixa, mas ela foi significativa. Então, o modelo aqui do Bland-Altman, ele tem uma tendência ao erro à medida que esses valores aumentam. Né? Ele tem uma tendência a subestimar então, o compasso, a SANI, tem uma tendência a subestimar a medida do compasso Lange, abdominal horizontal, à medida que essas dobras são maiores, tá? É isso que a gente escreveria. E como representar, né, o gráfico? Ô Pedro, só uma dúvida enquanto isso. Tá bom, pode falar. Então, nessa correlação, seria interessante não dar significância, né? Que ela não dá quando essa linha aqui está quase reta, essa linha cinza aqui.
Ela meio que está em cima aqui da linha das diferenças. É que o Certo. erro ele está distribuído, assim, ele não tem uma tendência, né? Obrigada. Aí eu vou copiar aqui o gráfico. Deixa eu ver se copiando o gráfico fica bom. Eu não gosto tanto da forma que ele vem. Eu prefiro fazer assim, olha. Eu aumento aqui o gráfico, tiro um print screen aqui com a tecla no teclado. Aí eu venho, colo aqui, recorto. Faço esse recorte. Vou aumentar aqui. E aí a gente pode acrescentar o R, aí o P aqui na figura. Opa! Então vou vir aqui em inserir texto. O R foi de menos 0. Menos 0. 232. P igual a 0. 0,30. Vou só conferir aqui o valor. É isso mesmo, né? 232. P igual a 0,30. Então, vou colocar aqui, vou diminuir para ficar... Acho que eu vou deixar um embaixo do outro. Opa. Eu coloco aqui o que representa, né, essa linha de tendência. E está pronto o nosso gráfico, né, do Bland-Altman. Eu gostaria de saber se existe uma identificação agora visual, se para aqueles meninos, que esse aqui é dados de meninos, né, para aqueles que estão maturados, não maturados, será que o modelo erra mais ou menos, né, à medida que essas dobras aumentam, né, com a maturação? Então a gente pode criar aqui uns subgrupos no gráfico para a gente ter essa noção. Então vamos supor lá, se tivesse dados de meninas, onde será que o modelo erra mais? Para aquelas pessoas que têm mais gordura corporal, que geralmente são as meninas, ou com menos gordura corporal, que são os meninos. Então a gente consegue diferenciar aqui no gráfico essas questões. Então eu vou voltar aqui no MedCalc e vou pedir para rodar, fazer esse gráfico de novo. Então vou vir aqui abrir diálogo novamente e eu vou agora em subgrupos. E eu vou achar aqui a maturação. Se vocês acharem antes que eu, me avisem. Ali, na letra M. Letra M. L, M. Mas esse é os anos, né, de maturação. Eu queria aquela que fala 1, 2 e 3. Deixa eu ver se eu acho. Que aqui eu acho que é os anos para maturação. Pubic hair. Ali? Pode ser. Mas esse é aquela que tem 5? Sim, é a maturação de Tanner, dos pelos pubianos. Tá, eu lembro que tem uma que classifica em 3 níveis: maturado, não maturado. Não está no C, Pedro, de classificação? Vamos ver. Daí é a classificação. Acho que aqui é o contexto esportivo. Bom, eu vou buscar aqui. Não seria data observada, não, né? Não. Não. Aqui é o grupo étnico. Também poderíamos fazer uma análise assim. Você tinha o CA Group lá também, Pedro. Como? CA Group, idade cronológica, chronologic age. Aí
Bom, não, aí... não. Vamos olhar os dados, acho que é melhor. Acho que eu consigo achar melhor aqui, vamos ver. Eu acho que é esse. Não, tem 4. Bom, vamos ver se eu lembro que tinha uma que era 3, assim, mais fácil. Volta um pouquinho, Pedro, fazendo um favor. Para cá? Isso, aí Aí, parou. Aí. BM método, state coeficiente. É aí mesmo. O que para a direita? Para Não, não direita. é esse. Eu pensei que era aquele APVH. Quer ver? No que está atrás, aí atrás. Volta um pouquinho. Mais um pouco. Aí, não são esses. É aqui mesmo. Se ele está Isso. adiantado no tempo, Ou atrasado. atrasado, né, no tempo e avançado. É isso mesmo. Então é o APHV status. Tá, e aí tem 2, né? Vamos usar esse. Então, o que é esse? É a primeira variável. Ok, então nós vamos ter 3 subgrupos agora. E aí o Bland-Altman, ele cria... tá vendo? Ele diferencia aqui para cada um dos subgrupos. Eu vou aumentar aqui que fica mais fácil de ver os marcadores. Então, aqui com os marcadores maiores é melhor para ver. Tem só um caso aqui, vamos ver o que é. Então, vamos formatar a legenda. Mostrar a legenda. É só não ver a legenda ainda, mas tudo bem. Cadê ela? Ô Pedro, você pode fazer de novo com grupos? Porque a minha conexão ficou instável e eu não consegui ver. Fazendo um favor. Faço, é até bom que venha a legenda, porque não veio. Bom, vou voltar aqui, ó, abrir diálogo novamente, eu venho em subgrupos e seleciono aqui qual subgrupos que eu quero. Então, 1 é o atrasado, 2 no tempo e o 3 adiantado. Aí ele solta aqui o resultado, vou aumentar aqui os marcadores para ficar mais fácil da gente ver. Colocar tamanho 14. Não sei por que ele não foi. Agora vai. Pronto. Então, vou colocar a legenda aqui. Então, aqui ele colocou a maturação. Eu posso editar aqui. Então, o número 1 era os atrasados. O número 2 era no tempo. E o número 3 eram os adiantados. Então, reparem que tem só uma criança aqui adiantada. As crianças, no tempo, parece que o modelo tem uma tendência maior a errar, que são as crianças que têm mais dobras cutâneas maiores, né? E para aquelas crianças que estão atrasadas, o modelo parece ser um pouco... Modelo não, né? Tem menos diferenças entre as duas dobras, entre os dois compassos de medida de dobras cutâneas, tá? E para que só tem uma criança adiantada, né? Não dá para concluir muita coisa. Nem dos atrasados, porque são só 4 casos aqui, né? Visualmente são só 4 casos. Então, a gente não pode concluir nada, mas 3 casos estão mais próximos aqui, né? Da linha de diferença
a 0 e um caso só está mais afastado. A gente faz essa conclusão com base nesses 3 casos aqui, um afastado e o restante, que está no tempo esperado de maturação, tem mais casos e eles estão mais distantes à medida que as dobras cutâneas são maiores, né? Estão mais distantes da linha de erro 0 aqui.